Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E a aula de hoje vai ser sobre Ciro o Grande, o rei persa. É uma aula de história antiga que é muito difícil achar fonte nessa época, desta época, mas vai ser uma aula muito legal para a gente entender um pouco sobre o desenvolvimento daqueles reinos e impérios que surgiram na história antiga. Antes de mais nada, vai lá, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você receba constantemente as minhas aulas. Caso você tenha alguma indicação de aula para a gente colocar aqui no nosso canal, coloque ali nos nossos comentários, mande e-mail para o suporte, que a gente já programa para a gente conseguir dar essa aula. Ok? Então vamos lá para mais uma aula aqui de uma biografia, de uma breve história. Então, Ciro Grande, ele ficou bastante famoso por alguns pontos cruciais na sua história. Então a minha intenção aqui é dar uma aula para vocês sobre um pouco do desenvolvimento da vida de Ciro, mas o primeiro aspecto que eu acho interessante é que, como muitos podem estar assistindo a minha aula para uma prova ou para algum concurso, eu vou trazer palavras-chave ou situações da vida de Ciro que às vezes pode ser cobrada, que o seu professor talvez cobre, beleza? Então vamos lá. Ciro, ele foi um persa, né, que um dos primeiros nomes importantes da história dos persas. É considerado o fundador do primeiro reino persa, que também, ou Império Persa, que também era conhecido como Império Aquêmeda. Aquêmeda. Então, Aquemênida, ok? O que o Império Aquemênida se tornou importante? Primeiro, pela sua extensão territorial, eles conquistaram muitas terras. Mas quando eu digo muita, eu não estou brincando de serviço aqui, né? Foi considerado um dos impérios mais extensos da Era Antiga, tá? Agora, se permaneceu longo por muito tempo, aí já é uma outra história. Mas que ele conseguiu expandir as suas terras para muito longe, isso sim, de fato, ele conseguiu expandir. Mas o que já marca uma formação de um império na história antiga, né? Normalmente é quando se tem uma unificação política de uma cultura que já existe. Por exemplo, os persas, então existiam várias cidades que eram cidades-estado, para quem não sabe, as cidades-estado era uma organização de uma cidade independente. Eu tenho uma aula aqui explicando exatamente como funciona uma cidade-estado aqui no meu canal. Então, uma cidade-estado, ela tinha essa dependência, porém ela tinha uma cultura parecida de outras cidades. Quando se forma um império, um reino na época antiga, é quando alguém que era líder de alguma dessas cidades unifica politicamente e militarmente um grupo de pessoas que, no caso, são os persas. Então, claramente que ao ele unificar, houve uma expansão, porque agora o seu número de exército aumenta, seu número de influência aumenta, e acontece uma coisa que é muito comum na época, que é você intimidar os inimigos. Então, se eu sou uma cidade-estado, eu nem tenho cultura persa, mas a partir do momento que eu descubro que as cidades persas se uniram, automaticamente eu já penso que eu estou lascado, porque o que eles vão vir de exército para cima de mim com número, com qualidade, vai ser extremamente maior. Porque quando você torna várias cidades-estado um império, o que vai acontecer? Eu vou pegar o melhor de cada cidade e fazer um só. Isso tem uma chance muito, muito, muito boa de dar certo, como tem uma chance de dar muito errado também, né? Então, como tudo na história. Enfim, então, um dos primeiros pontos marcantes da história de Ciro foi a sua expansão e, claramente, a conquista de cidades, de cidades também, como Susa, Ecbatana e também a tal da Babilônia, que ele, na verdade, foi um dos homens mais importantes da libertação dos hebreus do cativeiro da Babilônia, lá na época do desenvolvimento da cidade da Babilônia, tá? Então, de Nabucodonosor e tudo mais.
Ele também conquistou outras cidades da Grécia, cidades-estado gregas, que ele foi aglomerando dentro do seu Império Persa, e também a região onde hoje nós conhecemos a Índia, a Irã e tudo mais. Ou seja, ele foi um império, ele conseguiu expandir um império que pega um pouco do leste europeu, ali da Grécia, e ele expande basicamente até a Índia, tá? O que para a época era uma coisa absurda em questão de expansão territorial, de domínio territorial. Enfim, o que ele começa a fazer, né? Presta atenção nisso aqui, criatura. Comparado aos reis da época, ele foi considerado um rei consideravelmente piedoso. Que sentido disso? Ele era um homem bom, né? Ele não era tão violento, ele não estou falando que ele não era violento. Em comparação aos reis da época, ele era ok. Né? Ele veio de uma família misturada já, que a sua mãe era de origem meda, dos povos medos da região ali, onde era a Índia, e o seu pai era ali de origem da atual Irã, tipo iraniana, né? Vamos colocar aqui iraniano, que ali tinha vários povos, mas o pai dele estava naquela região do Irã. Quando então, ou seja, ele já cresce em meio a uma sociedade, em meio a uma realidade de mistura social, de cultural. Né? Mas eles não tinham a mesma cultura, professor, que você falou? Sim, mas só que minúcias, pequenas coisas são diferentes. E ele cresceu aprendendo a lidar com essas diferenças. Isso é uma das características que ele vai aplicar no seu império. Essa piedade, esse reconhecer o outro, a cultura do outro. Por isso que ele, ao conquistar as cidades, ele obrigava claramente as pessoas a pagarem seus impostos, a cederem escravos, a cederem soldados, o que todo rei da época fazia. Porém, ele não tinha penas severas para alguns crimes, como pena de morte. Ele, na verdade tinha, mas não era tão rigorosa. Para a pessoa ser condenada à pena de morte no Império Persa de Ciro, a pessoa tinha que ter feito coisa muito errada. Né? Então, o que acontece? Todo esse movimento também vai levar ele a ter uma liberdade religiosa. Ele permitiu, né, que as nações que ele conquistava, as cidades que eles conquistavam, se não fosse já da cultura persa, eles poderiam continuar com a cultura. Porém, isso é importante porque o documento registrado historicamente se chama Cilindro de Ciro, que isso talvez o seu professor cobre ou o concurso possa cobrar. Por que um concurso cobraria isso? O Cilindro de Ciro, ele é considerado o primeiro documento relacionado a direitos humanos. Não existia esse termo na época, pelo amor de Deus, mas essa questão de assinar um documento de liberdade religiosa, de liberdade cultural, é uma questão da liberdade humana, logo, um direito humano. Então, por isso que muitos colocam, que na história antiga a referência para a unificação cultural e também a uma liberdade cultural foi com Ciro Grande. Isso é verdade, com o Cilindro de Ciro, ok? É que a gente pensa em persa, a gente já pensa em violência, tiro, porrada, né? Não. Ele teve isso, mas ele tinha uma piedade diferente de outros reis, da seu próprio povo ou de outros povos. Né? Isso aí é muito interessante, né? Quando ele decreta o Cilindro de Ciro, ele também liberta os hebreus do seu cativeiro, que eu já falei. Hebreus e judeus, gente, nesse caso, são o mesmo grupo de pessoas, tá? Ele tenta reconstruir Jerusalém para os judeus, né? Mas é claro que os judeus ficaram um tanto quanto receosos, porque eles nunca tinham tido algum rei que não fosse judeu, que fosse bondoso com eles, né? Então, você pegar ali, eles ficaram meio receosos, mas para quebrar esse receio, ele fez o quê? Ele prometeu suprimentos para esses povos que voltassem para sua terra ou fossem morar em qualquer lugar que fosse persa.
né, sem que eles fossem escravos. Né? Então, isso daí foi uma coisa que facilitou para os hebreus ou judeus voltarem para sua terra natal ou irem morar em regiões persas. Então, ele tentou reconstruir Jerusalém, mas para isso, o que ele pediu para os judeus foi o seguinte: ó, eu vou reconstruir Jerusalém, eu vou fazer o que vocês querem, mas eu preciso que vocês pelo menos recolham ouro, prata, coisas de nobres, coisas para reconstruir tudo isso. Então os judeus tiveram essa missão junto com Ciro. Né? Enfim, quando ele trata disso, professor, mas como que ele conseguiu tanto acordo? Por quê? A sua família, né, o seu pai e sua mãe, eles eram nobres, eram pessoas do alto escalão dos persas, então da cultura persa, cada um na sua cidade, por exemplo. Quando ele se torna ali um cara evidente, ele por conta disso. Ele nasceu mais ou menos no ano de 580 a.C., e o seu império iniciou em 559 a.C. e foi até 530 a.C. Lembrando que antes de Cristo o passar do tempo é em decréscimo, tá? É descendo. Em geral, Ciro, ele foi um bom rei assim no sentido de não ser violento. Além de expandir os persas, além de fazer os persas crescerem, ele teve uma piedade, uma caridade com os seus súditos, com os seus conquistados. Repito, mais uma vez, para você não cair no erro de generalizar, isso não quer dizer que ele foi bonzinho com todo mundo, isso não quer dizer que ele não tinha pena de morte, isso não quer dizer que ele não matava pessoas, isso não quer dizer que ele não ia para guerras, não, de maneira alguma. Só que comparado aos reis de sua época, sim, ele tinha uma diferença. Ele tinha algum aspecto diferenciado nessa questão do contato, do como convive com tudo isso. Tá? Porém, ele reinar desta maneira levou muitas pessoas a atacarem o seu império. Reis de outras nações ou nobres internamente que não concordavam com tamanha piedade. Isso acontece. Então, ou seja, ele teve que também lidar durante seu governo com políticas internas e externas. Então, ele não lidou só com política interna ou não lidou só com política externa. Ele lidou com várias políticas. Isso daí gerou um transtorno muito grande para ele e um desgaste muito grande. Né? Enfim, quando acontece isso, uma das coisas que aconteceu foi a tentativa de impedir a reconstrução do Templo de Jerusalém e da própria cidade de Jerusalém. Né? Por conta de que eles eram pagãos, ele estava reconstruindo para pessoas monoteístas, então isso gerou um problema muito sério para Ciro. Mas por quê? Se hoje essa ideia de liberdade religiosa já é difícil de discutir, imagina no período antes de Cristo, meu povo. Ainda mais quando se tratava de ter a liberdade, de ter que respeitar uma cultura que é monoteísta, que eram os judeus. O judaísmo, né? Porque naquela época 95% das crenças eram politeístas. Então, Ciro, ele de fato comprou uma briga muito grande, né? Enfim, o que acontece? Ciro, então, ele vai desenvolver um aspecto de liderança cultural, nesse sentido, que vai gerar referência para uma história muito grande. Né? O seu legado é esse. Por quê? O fato dele permitir que aquele terreno conquistado continuasse tendo suas culturas, isso facilitava com que aquele conquistado não fosse rebelde, não fosse revoltado, ele não... não vamos criticar Ciro, né? Porque imagina se a gente tivesse um rei que não deixasse a gente fazer o que a gente faz. Né? Então ele foi usado como exemplo pelo Império Romano, pelo Império Macedônico, por vários outros impérios que se desenvolvem entre ali o período antigo e medieval. E qual é o outro ponto aqui?
ele fazer essa atitude de aceitação de outras religiões, claro que vai descontentar quem sempre mandou na região, né? E o que vocês precisam também gravar sobre esta questão, desta maneira que ele governou? Professor, como que as pessoas... Então tá, a pessoa ela vai continuar com a cultura dela, mas vai ser submetida a um império. Como que acontece isso? Sendo que, na minha cabeça, o império, aquela cidade, quando é conquistada pelo império, ela era obrigada a viver com aquele império. Então, qual que é a estratégia? Viver na cultura daquele império. Qual que seria a estratégia? Somente prender aquela cidade conquistada através do pagamento de impostos, submissão militar, ou seja, aquela cidade ela não pode ter um exército próprio, então ela vai ter que enviar soldados para os persas, para aquele império. E ele também ele vai ter que também prestar serviço ao império. Tiver que construir uma coisa para o império, um templo, uma estrada e por aí vai. Tá? Você continua com sua cultura, mas essas questões administrativas e estruturais e militar você deve obediência a mim. O fim de Ciro, né, se deu no ano de 530 a.C., quando numa tentativa de expansão ali, que ele tentou expandir, depois ficou ali naquela tensão com os massagetas, que eles tentaram, o Ciro tentou expandir para lá, não conseguiu, e aí eles tentam atacar o Império Persa, e nessa batalha contra os massagetas ele falece, deixando o seu cargo para o seu filho Cambises, que, de certa maneira, deu continuidade na expansão do seu pai, mas nessa questão cultural ele cedeu à pressão de muitos nobres e reis que não permitiam isso. Então isso voltou a ser um pouco difícil para os judeus. Não tanto como era antes, lá com os babilônicos, né? Mas já ficou um pouco mais ameno. Então Ciro recebeu esse título de O Grande por conta da sua expansão territorial, considerado um dos imperadores que mais conseguiu expandir terras em vida. Ou seja, não estou falando que ele foi o professor de todo o Império Persa, não. Durante a vida ele foi o cara que mais conseguiu conquistar terras e expandir terras, e por causa dos seus métodos de conquista, que é o que eu citei durante toda essa aula. Gostaram da aula, meu povo? Comente ali. Se você não gostou, comenta também, porque eu vou melhorar. Coloca também a sua dúvida ali nos comentários, caso você ficou alguma dúvida. E também coloque sugestões para próximas aulas. Não esqueça de curtir esse vídeo para que a gente continue postando aula aqui nesse canal. Se inscreva, ative o sininho para que toda aula postada, independente da série do canal Alexandria, você receba a notificação. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê na próxima aula.